Boa noite. O país viveu hoje o dia seguinte da tragédia na escola do Rio de Janeiro. Parece que todas as conversas eram levadas a um único assunto: a morte triste e brutal dos 12 alunos da escola Tasso da Silveira. A sensação é de que cada um de nós buscou uma resposta, uma explicação para tamanha violência. Por isso, foi preciso falar com a família, com os amigos e até com quem não se conhece. Uma forma de dividir uma indignação que traz à tona uma falha na saúde pública, a falta de atendimento adequado a pessoas com problemas mentais. E vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Vítimas do atirador em Realengo são enterradas no Rio de Janeiro. A população deposita flores e cruzes na escola onde ocorreu a tragédia. Polícia apresenta as armas usadas por Wellington, um rapaz de 23 anos que se matou depois do massacre. Justiça concede habeas corpus e o atropelador de ciclistas de Porto Alegre sai da cadeia. Engavetamento envolvendo dezenas de veículos provoca a morte de 8 pessoas na Alemanha. Terremoto de ontem no Japão provocou vazamento de água radioativa em outra usina nuclear. Lei que proíbe o uso da burca em locais públicos entra em vigor segunda-feira na França. Ministro Guido Mantega diz que a inflação não passa de 6% este ano. Ministério Público diz que Itaquerão só sai do papel após pagamento de dívida milionária pelo Corinthians. 2011 promete ser promissor para os brasileiros que fazem cinema de animação. Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o professor de História da USP, Francisco Lambert. Uma menina ferida com um tiro no abdômen pelo atirador de Realengo, no Rio de Janeiro, teve alta hoje. 10 crianças continuam internadas, 3 em estado grave. Uma multidão acompanhou o enterro das vítimas. Nos muros da escola Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, homenagens às 12 crianças mortas. Praticamente minha prima. Gosto muito dela. Tá doendo muito, né? A filha de Ronald escapou por pouco. No início do ano, tinha mudado para a turma da tarde. Problema lá de matrícula. Aí minha filha foi pra tarde. Porque se ela tivesse no horário da manhã também, com certeza hoje estaria nessa mesma situação. Difícil imaginar voltar para a mesma sala de aula. Vou imaginar a cena ali dos meus amigos no chão. Vai ser muito difícil voltar a estudar. Eu acho que aqui eu não consigo mais estudar, eu acho. As crianças começaram a ser enterradas na manhã de hoje. 2 meninas foram sepultadas no cemitério do Realengo. Ia fazer curso para Marinha, ele ia crescer na vida. Foi interrompido por um vândalo desse. Sempre foi muito boa, muito estudiosa, muito dedicada. É que é um adolescente, né? Toda feliz, tudo pela frente de bom que ela queria. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, visitou as famílias ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O que a gente pode fazer agora é tentar dar algum carinho, algum conforto para essas famílias. Estamos acompanhando eles desde ontem. Não há consolo que resolva a perda deles. Também pela manhã, outras 4 vítimas foram enterradas no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, região oeste do Rio. Parentes, amigos e, principalmente, muitos colegas de escola. A polícia apresentou os 2 revólveres usados por Wellington de Oliveira Menezes, além de um cinturão e carregadores de munição. Segundo a polícia, o assassino disparou 60 tiros e recarregou as armas 9 vezes. Wellington tinha mais 66 balas intactas. As aulas na escola Tasso da Silveira estão suspensas por pelo menos uma semana. Durante esse período, professores e alunos vão receber acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos. Na sexta-feira, o Luiz, junto com a coordenadora Sônia e comigo, nós vamos fazer uma avaliação com a equipe de psicólogos se há condições de retomar as aulas na segunda seguinte. Alguns estão feridos fisicamente, mas todos estão feridos espiritualmente de alguma maneira.
e precisarão de apoio para sua recuperação. O que chama atenção ainda nesse jeito, de tudo, como tudo aconteceu? Porque se falava hoje que ele teria disparado pelo menos 60 tiros e que, se dá para falar isso, né, que isso foi uma sorte, porque ele era um péssimo atirador. Então, ele não conseguiu acertar todos os alvos que eu imagino que ele tentou atirar. Na verdade, o que há para dizer ainda sobre esse acontecimento terrível é o fato de que ele teve possibilidade de conseguir as armas e mais, ele conseguiu um equipamento especial que permitia recarregar, tirar as cápsulas, de carregar rapidamente o revólver, quer dizer, ou seja, ele, no que ele pôde fazer sozinho, ele pôde fazer tranquilamente, ele ter as armas, treinar em casa, certamente ele treinou muito para carregar e descarregar aquilo para poder ser eficaz. O que ele não pôde fazer foi fazer tiro ao alvo em algum lugar, ainda bem. Então ele não ficou bom de mira, mas ele teve tudo. Quer dizer, nós temos que repensar realmente essa história de dar porte de arma no Brasil e a facilidade de ter arma. Não estou dizendo que ele tinha porte, o que eu estou dizendo é que existe uma cultura de ter arma no Brasil. Né? Nós tentamos um plebiscito que foi derrotado para desarmar a população, a pretexto de que não pode desarmar as pessoas de bem que vão resistir. Não tem o que resistir. Quem tem que estar armado é o Estado e só o Estado. E, por outro lado, o problema que foi muito bem ferido aí, que é o problema da saúde mental. Né? Já a gente vai chegar mais nesse assunto, que a gente tem até uma reportagem sobre o tema. Agora, se falou muito também, de ontem para hoje, que as escolas deveriam ter um detector de metais, que isso ajudaria a bloquear, como tem nos Estados Unidos, em algumas escolas, que as pessoas não entram, pelo menos denuncia ali que eles estão portando uma arma de fogo. Nessa hora, em desespero, entra qualquer ideia, né? Essa, por exemplo, é uma das mais comuns e das mais bizarras, né? Dizer, isso não garante, evidentemente não garante nada, não tem absolutamente nenhuma relação. Né? A questão das armas ser tratada seriamente, como o Novaes levantou aqui, é que é a questão central. Eu vi numa matéria que um dos revólveres que esse sujeito usou tinha sido roubado de um pai de família há 18 anos atrás. Quer dizer, esse revólver está há 18 anos, já imaginou a história que tem essa arma, até cair na mão desse psicopata. Quer dizer, a questão séria é de fato, e com tudo que envolve isso, né, corrupção policial, a venda ilegal, o tráfico. Porque ele teve acesso, como ele falou, ele teve acesso ali. A arma que está rodando há 18 anos aí. Não é bloquear Agora uma você escola falou em para psicopata. Um outro assunto que começa a ser exposto diante desse acontecimento é que tem muita gente doente que está solta, que está abandonada. Você falou psicopata, a gente já se falou muito dos transtornos psicológicos desse atirador. Falou-se que ele tinha esquizofrenia, que era um psicopata, que estava em surto. Mas você sabe o que significam esses termos? O Jornal da Cultura explica. O cuidado na psicose envolve a educação à família para que eles saibam como lidar da melhor forma possível na situação. A psicopatia é um transtorno de personalidade. O psicopata, não é dito psicopata, é uma pessoa que age com muita frieza, calculista, pode ser manipulador, mas ele sabe do que ele está fazendo. O surto psicótico, muitas vezes, ele tem dois tipos de início. Ele tem um início insidioso, muitas vezes a pessoa vai entrando vagarosamente num outro mundo, né? E é muito mais difícil você perceber o momento exato em que a pessoa começa realmente a sair da realidade. E um outro tipo é quando ele se inicia de uma forma mais abrupta. No surto psicótico, ele vai ser caracterizado principalmente pelas alucinações e pelas ideias delirantes. O paciente com esquizofrenia é aquela descrição da pessoa que tem um surto psicótico. Então, em geral, né, a pessoa com esquizofrenia, ela tem aquele rompimento com a realidade, os delírios, as alucinações e a perda da vontade.
Pesquisas feitas no Brasil mostram que 12% da população do país precisam de algum tratamento para transtornos psiquiátricos. Segundo os médicos, os cuidados com esse tipo de paciente já melhoraram muito, mas ainda são insuficientes, principalmente para quem depende de um sistema público de saúde. Ana tem 50 anos e sofre de esquizofrenia. Em uma das crises, chegou a sair armada com uma faca. Por causa da doença, foi internada 3 vezes em hospitais psiquiátricos. Eu ficava X tempo, aí eu voltava para casa melhor, aí daí passava uma semana, voltava tudo de novo. Até a década de 80, pacientes com transtornos mentais graves só eram atendidos em hospitais psiquiátricos, os chamados manicômios, como o de Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, desativado em 2005. Hoje, os pacientes são atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, mantidos pelo SUS e administrados pelos municípios. Na capital paulista, são 64. 6 funcionam 24 horas. Atendem, em média, 220 pacientes por mês. A ideia é que o paciente receba uma saúde integral, que ele não seja visto a partir apenas da patologia e dos sintomas. Então, amplia-se o cuidado para o trabalho com a família, para a inserção social. Ana é paciente do CAPS Itaim há 4 anos. Ele é um trabalho assim diário e você não fica internada, você retorna para sua casa, quer dizer, para sua família, para sua comunidade. O problema, segundo esse psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, é que a procura por atendimento é muito maior que a oferta de vagas. O Brasil no geral, atende muito mal. Nós ainda temos um SUS muito precário, os investimentos em saúde mental devem melhorar muito. Houve um investimento bom em CAPs, mas o CAPs isoladamente, não é a resposta à demanda. Segundo o médico, na Inglaterra, 11% do orçamento da saúde é investido no tratamento de doentes mentais. No Brasil, só 2%. De cada 10 pacientes com transtornos mentais graves, só 4 recebem tratamento. Não podemos ter uma psiquiatria somente para a classe média. Nós precisamos ter uma psiquiatria que dê conta das necessidades reais de saúde pública da nossa população. Eu imagino que todo mundo que está assistindo agora aqui o nosso jornal tem uma pessoa na família ou alguém próximo que tem algum transtorno ou tem história para contar de gente que não está recebendo tratamento, não é? Ou tem dificuldade, porque se você, como a gente estava dizendo aqui ontem, se você tem alguém em casa que tem uma dor de estômago forte, você leva no pronto-socorro e tem ali um atendimento. Mas alguém que teve um surto, você chega lá, você não tem para onde encaminhar, não leva. O problema é o seguinte, o SUS ele não consegue atender a todas as fraturas de tíbia, não consegue atender pneumonia. Então você imagine se o SUS está equipado para dar conta da demanda por tratamento psicológico e psiquiátrico no Brasil. Não está. Quer dizer, há que haver uma mudança importante aí. Mas não é só isso. É o fato de que essa política de tirar dos manicômios, levar a pessoa para casa, ela exige outras estacas. Quer dizer, é necessário, e hoje o Jornal da Cultura fez muito bem isso, é necessário que circule mais informação. Não é para que todo mundo vire um técnico, não é isso. Mas é para as pessoas identificarem sinais. O rapaz que cometeu essa loucura no Rio de Janeiro, ele deu sinais. O próprio irmão ontem estava falando sobre isso. Quer dizer, ele deu sinais. A irmã falou também. Isso. Como a sociedade não está informada, ela não está com a capacidade de organizar os sinais. A psicóloga ali foi muito clara, ou a psiquiatra, não sei, que não estava escrito qual era a profissão dela, mas ela foi muito clara. É necessário um trabalho com os amigos, com os familiares, ou seja, reinserir a pessoa é também distribuir informação. Mas isso que você está falando eu acho que é super importante, mas eu fiz uma entrevista uma vez era uma outra emissora que eu trabalhava, e eu entrevistei uma mãe, isso não faz muito tempo, que ela tinha um filho com um problema mental. Eu acho que ele tinha esquizofrenia, ele tinha surtos assim, que ele saía batendo em todo mundo. Ela não conseguia encaminhar esse filho, sabe o que ela fez? Ela amarrou, prendeu esse rapaz,
porque ela tinha medo que acontecesse pior, não só com ele, mas com as pessoas que conviviam ali. Ela falou, eu não posso, não tenho onde levar, não sei, não tenho que remédio dar. Então é cheio de história assim, quer dizer, você deixou, acabou com aquela internação que também era um depósito de gente e foi para outra ponta que as pessoas estão largadas na rua. Como a gente vê? Desculpa, eu sou plenamente a favor da política antimanicomial, acho que foi um avanço incrível, desses avanços incríveis, esses milagres que acontecem no Brasil. Só que essa é uma política que depende de um Estado ativo, em todos os níveis, como vocês estão falando aqui agora. No nível da informação, do esclarecimento público e, sobretudo, como a matéria mostrou muito bem, do investimento do Estado nisso. Né? Investimento mesmo, de verdade. Quer dizer, é um escândalo que na Inglaterra não haja manicômios como aqui, mas na Inglaterra se invista 11% do orçamento da saúde, que é monumental. E aqui se invista 2%. Quer dizer, aqui, de fato, nós estamos preparando uma bomba que vai explodir, ou que já está explodindo, violentamente. E a política antimanicomial, essa que joga, devolve, né, o doente mental para a sociedade, ela demanda uma estrutura familiar muito estruturada para funcionar. Essa é uma questão fundamental, né? Os amigos, mas sobretudo a família. Né? A família assume responsabilidades, a família dialoga, ela aprende, como a gente estava falando aqui, a lidar com as questões que o familiar tem. Numa circunstância histórica como a nossa, na qual, na nossa grande crise, uma das coisas que está em crise é a família, a estrutura familiar tradicional, etc., a política se torna, esse tipo de política se torna especialmente complicada. Tem toda a E os razão. planos de saúde, outra coisa que a gente discute, os planos de saúde também não investem nisso. E a imensa maioria da população está presa a planos de saúde. Olha, eu espero sinceramente que toda essa tristeza que os políticos, inclusive a presidente Dilma expressou, e que parece muito sincero, se transforme em ação, não é? Que se transforme em uma coisa que sirva para a sociedade, para alguma coisa do ponto de vista prático. Lei que proíbe o uso do véu islâmico em locais públicos entra em vigor na semana que vem na França. A partir da segunda-feira, usar o véu islâmico na versão que cobre integralmente rosto e corpo de mulheres está proibido por lei em todos os lugares públicos da França. Desde que foi proposta pelo presidente Nicolas Sarkozy, a lei tem gerado muita discussão. O governo diz que o véu muçulmano coloca a mulher num estado de submissão, enquanto grupos islâmicos acusam o Estado de interferir em questões religiosas. A lei entra em vigor prevendo multa de €150, cerca de R$350, para a mulher que for pega usando o véu. E para o homem que obrigar a mulher a vestir o acessório, a multa pula para €30 mil, quase R$70 mil, além de 1 ano de prisão. Como é que vocês veem essa decisão do governo francês? Eu vejo com simpatia. Eu acho que a afirmação de um valor, né, de laico, né, do mundo republicano. Laico, que não tem religião, né? Bom, a gente traduzindo essas expressões. Que o laico que independe das religiões, que não é influenciado pela religião, digamos assim. E porque essa exigência é uma exigência que está ligada, e nisso eu acho que a lei é sábia, a discussão é interessante, está ligada à submissão da mulher. Há um problema de gênero aí, né? Se não houvesse esse problema, talvez isso pudesse ser contornado de outro modo. Mas o fato de as mulheres estarem submetidas a isso, e o fato de que, certamente, muitas delas não querem e são obrigadas a ceder a isso por uma tradição, que é uma tradição de uma cultura diferente, né? Se veem coagidas a obedecer. De modo que a proibição disso em locais públicos não é a proibição do uso em casa ou dentro de um templo, mas é em locais públicos. Eu acho que é correto, eu acho que aí há uma disputa cultural, eu acho que já está havendo uma afirmação de um padrão cultural. Agora, vocês não acreditam que muitas mulheres podem até não se sentir à vontade de estar ali sem aquele véu? Quer dizer, pode até se sentir meio despida de tanto que estão habituadas a usar essa vestimenta. Esse é um dos argumentos. Eu, de minha parte, sou completamente favorável também à ideia de que tudo que é do Estado tem que ser laico, né? Quer dizer, tem que ser, o Estado não pode impingir e nem aceitar que se impinjam decisões ou símbolos religiosos e tal. Mas a maneira com que a coisa está sendo colocada na França é muito ambígua, é muito complicada. Nessa matéria mesmo tem ambiguidade. A burca não é a mesma coisa que véu.
Tem uma diferença de grau é muito grande, né? Entre uma coisa e outra. E na lei se proíbe as duas coisas do mesmo jeito, né? As pessoas que, lá na França, que são contra, elas usam um argumento, o Novaes tem razão, a questão é de gênero, mas elas usam um argumento mais ou menos o seguinte: bom, o pai, a figura paterna autoritária, religiosa, tal, obriga a usar. Agora vem uma outra figura, que é o Estado francês, e diz: não, você está proibido, você também não pode usar. Você é obrigada a única não que não usar. decide é a mulher. É a mulher única que não decide nessa Tinha história. que ser a opção, né? Quer dizer, é uma situação muito complicada. Mas se for opção, vai contra um princípio francês, que é um princípio da Revolução Francesa. Não se pode usar símbolos não daria para ser opção, lugares porque dentro públicos. de casa elas iam ser obrigadas, quer dizer, dentro de casa a ordem viria para que não tem opção, tem que usar, né? Pois é, mas você vê que é uma situação muito delicada mesmo. Ela coloca, e é sobretudo politicamente mal colocada. É colocada por um governo de direita que está em franco conflito com o mundo árabe, o mundo árabe dentro da França, que obriga a França a ter que pensar numa posição mais multicultural e menos ortodoxa nesse assunto, porque eles estão diante de um problema que eles vão ter que resolver, é que os árabes estão lá e vão ficar. Olha, falando em mundo árabe, pelo menos 23 pessoas morreram na Síria, vítimas dos confrontos entre tropas do governo e manifestantes. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar na cidade de Daraa, no sul do país, quando tropas do governo abriram fogo contra a multidão. A cidade é o principal foco de manifestações pró-democracia. Inspirada nos levantes populares do mundo árabe, a oposição de maioria sunita, braço do Islã, pede maior participação no governo do presidente Bashar al-Assad. Na presidência desde a morte de seu pai, Assad está há 11 anos no poder e ainda não atendeu a principal reivindicação dos manifestantes. Eles exigem o fim do estado de emergência que restringe os direitos políticos dos cidadãos. Parece o povo unido, jamais o som. E o Afeganistão registrou protestos durante toda essa semana contra a queima de um exemplar do Alcorão nos Estados Unidos no final de março. O ato, considerado infame pelos muçulmanos, foi praticado pelo pastor Terry Jones, no estado da Flórida. Por causa disso, houve o ataque à sede da ONU no Afeganistão e 8 funcionários das Nações Unidas foram mortos. Depois que o Jornal da Cultura deu essa notícia na sexta-feira passada, o cientista político Carlos Novaes, que está aqui hoje, fez um comentário que gerou aí protestos de alguns telespectadores. Antes da gente voltar para a discussão, nós vamos rever o que o Novaes falou aqui no Jornal da Cultura. Eu diria que é um ato de mau gosto. Respeitoso não acho. Desrespeitoso eu não acho. Eu realmente, se o jeito queimar a Bíblia, eu não acho nada desrespeitoso. Mas a Bíblia se queimar diferente. um crucifixo, não acho desrespeitoso. Por exemplo, se chutar a santa, eu não acho desrespeitoso. Ah, é? Eu não acho respeitoso. Isso aí são manifestações. Se você tem uma preferência, você tem que estar preparado para entender que os outros... despreferência. Exatamente. Quer dizer, você acha que isso, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, é não conseguir conviver com a rejeição, é isso? Exatamente. Não conseguir conviver com o diferente. Entendeu? Esse é o problema. Eu entendo como é que isso se processa lá, numa certa medida, mas eu acho que nós não podemos aceitar isso, nós não podemos entrar nessa. Quer dizer, eu não vou começar agora a me policiar, eu não vou começar a achar razoável, por exemplo, não, vamos respeitar isso. Não tem que respeitar nada, quem tem que respeitar é quem acredita naquilo. Então respeite, se comporte segundo aquilo e vá até o fim. Agora, se você não acredita, doutor, você não precisa respeitar coisa nenhuma. Bom, depois dessa fala do Novaes, nós recebemos muitos e-mails criticando a sua colocação e assim foram tantos. Eu escolhi um aqui para ser meio porta-voz dos telespectadores desgostosos com a posição do Novaes, que é o José Carlos Prado Alves, de Minas Gerais e Tuiutaba. Tirei aqui um trecho também do e-mail dele que era enorme e ele fala que as religiões têm que ser respeitadas sim, se ele quer ter o respeito devido, então que respeite os outros. A fé é coletiva, mas o direito de crer é individual. Fica fácil para o comentarista, você, ter o privilégio de expressar suas opiniões ao vivo numa rede de prestígio como a TV Cultura, sem que o telespectador tenha o direito de também expressar sua opinião. Isso aqui foi o e-mail do José Carlos Prado Alves, de Minas Gerais. Novaes. Veja, a questão que é muito simples, na verdade, de entender. Respeitar a atividade religiosa não resta a menor dúvida. Todas as religiões merecem todo o respeito no que se refere à atividade das suas religiões. Então não faz sentido aceitar, por exemplo, que alguém vá na frente de uma igreja católica protestar contra o fato de estar havendo uma missa.
ou na frente de uma sinagoga protestar contra, ou na frente de um templo muçulmano e tal. A atividade religiosa tem que ter todo o respeito. Aquilo a que eu me referia era aos símbolos das religiões. Esses só têm que ser respeitados por quem segue a religião. Mas qual que é a diferença? Não entendi o que você está falando. Porque... É simples. Os símbolos religiosos, quando eu respeito a atividade religiosa, estou respeitando o outro. Estou respeitando aquilo que ele está fazendo, o exercício da preferência dele. Os símbolos religiosos só podem ser respeitados por quem acredita naquilo. Mas os símbolos fazem parte da atividade. Não. Os símbolos são o receptáculo, digamos assim, da preferência, da fé que a pessoa tem. Então ela transforma, digamos, aquela santa, por exemplo, nos muçulmanos não tem santo, não tem figuras santificadas, você não pode nem representar. Mas o ato agressivo do pastor não é um desrespeito? Não, ele é de mau gosto, você pode dizer isso sem dúvida nenhuma, é uma provocação barata, claro, ele é impróprio, inadequado o gesto dele, mas desrespeitoso não é. Por quê? Porque se eu digo que é desrespeitoso, eu estou entrando na história de que esses símbolos são sagrados. Ora, só quem acha que esses símbolos são sagrados, Polly, são aqueles que acreditam neles. Mas o desrespeito, nesse caso, eu estou aqui querendo fazer um contraponto. Sim, claro. Não é você respeitar as diferenças, você acredita na Bíblia ou acredita no Corão. Então, eu tenho... Exatamente, eu tenho que respeitar a sua crença, tenho que respeitar você ter a sua atividade em torno dessa crença. Agora, esse respeito não pode ser transferido para os símbolos da sua crença. Por quê? Porque aí eu começo a ter uma relação com o símbolo. E o que me interessa como interlocutor e como homem de sociedade é a relação entre as pessoas. Então, quando eu digo que é de mau gosto, por quê? Porque eu sei que vai ter gente que vai ficar muito ferida com aquilo. Ou seja, é um gesto de hostilidade gratuito. A hostilidade, às vezes, é interessante, mas nesse caso, é um gesto de desarmonia gratuito. Então, eu acho impróprio, mas não vou dizer que é desrespeitoso, porque também, quando eu digo que é desrespeitoso, eu começo a legitimar as ações dos outros, retaliando a esta. E isso tem que ser rejeitado. Ou seja, nós temos que prezar nesse aspecto pela harmonia, não investir na hostilidade gratuita e respeitar a atividade. Tem que ser claro nisso, a atividade religiosa, mas não os símbolos. Quem respeita símbolo religioso é quem acredita neles. Nesse caso, vou discordar um pouco de você, porque de fato o que nós estamos tratando, também é abstrata essa conversa, porque de fato o que nós estamos tratando são dois fundamentalismos, dos dois lados. É evidente, Novaes, que a atitude do sujeito foi desrespeitosa, você acabou de dizer por quê. Foi desrespeitosa porque essa era a intenção. Aquele maluco fanático, que é o sujeito que fez isso, e é muito importante que a gente lembre. A gente está muito acostumado a ver muçulmanos fanáticos, né? Os fundamentalistas muçulmanos, etc. e tal. Mas se uma sociedade ocidental, se existe uma sociedade ocidental que está tão tomada, não digo tanto quanto, mas que está tomada por fundamentalismos religiosos medonhos, belicistas e malucos, é os Estados Unidos. E esse sujeito da Flórida é só uma prova disso. Então, o que esses sujeitos estão fazendo? Estão se provocando. A nossa atitude, acho que é muito mais dizer, como mais ou menos na história do laico lá, eu estou contra os dois lados. Quer dizer, é um absurdo o sujeito fazer aquele negócio, como é um absurdo, evidentemente, a retaliação. Eu me lembrei dessa história, Maria Cristina, há pouco tempo atrás, e aí eu acho um caso mais grave, não vai? Uns desenhistas dinamarqueses, você se lembra? Isso. Fizeram uma caricatura representando o Corão o Maomé. O Maomé. E o sujeito está lá sob proteção policial até hoje. Né? Aí eu acho que é muito diferente, porque aquele sujeito não estava lidando, não era religião contra religião. Bom, porque se for pensar assim, eu estou aqui tentando ampliar. Você fala assim, você não é gay, então você não precisa respeitar os gays. Não, mas não é respeito. Não, você está enganada. A questão não é, eu estou falando dos símbolos e não respeitar aqueles que professam. Eu tenho que ter todo o respeito por quem professa a religião muçulmana. Eu tenho que ter todo o respeito por quem professa a religião católica. Eu tenho que ter todo o respeito por quem professa os ritos de Umbanda. Mas eu estou respeitando as pessoas. O que eu não tenho que ser obrigado é a respeitar os símbolos dessas religiões. Estou de acordo perfeitamente com você, só não concordo com o que você disse no final, que é diferente do que aconteceu quando desenharam o Maomé com seu turbante, porque eles não aceitam que se desenhe Maomé, e é diferente do que esse pastor fez. Não. Veja, o que eu digo aqui, nos dois casos, não houve desrespeito. O que eu digo é que esse pastor, claro que ele é um fanático,
É claro que ele foi inadequado, mas não que ele foi desrespeitoso. Por quê? Porque ele não tem nenhum compromisso com o Corão. Assim como se os muçulmanos amanhã queimarem a Bíblia em praça pública, também não estão sendo desrespeitosos com a Bíblia, coisa nenhuma. Agora, se eles se matam... Assim como o outro que chutou a santa. Assim como o outro que chutou a santa, é óbvio. Na sua opinião. Na minha opinião, isso não é desrespeito. Não é desrespeito. Isso é impróprio, é claro que é impróprio. Ninguém quer ficar vendo isso, atos de hostilidade infantil até e fanática. Mas não vamos começar a transferir o respeito que as pessoas merecem para um respeito para os símbolos, porque aí sim nós vamos começar a cair numa disputa religiosa. Então vamos adiante aqui. Encontrado vazamento de água radioativa em mais uma usina nuclear japonesa. O local foi danificado pelo terremoto de ontem, o mais forte desde o tremor seguido por tsunami do mês passado. Ao todo, 4 litros de água contaminada vazaram dos tanques de contenção da usina de Onagawa. Os técnicos detectaram aumento no nível de radiação no local. Onagawa está localizada próxima ao epicentro do tremor de ontem, de 7,1, poucos quilômetros ao norte da usina de Fukushima, na província de Miyagi. Outras 2 usinas no nordeste do Japão tiveram queda de energia e funcionam à base de geradores. O terremoto de ontem foi o mais forte desde o tremor que devastou o nordeste do Japão em 11 de março. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Além dos prejuízos materiais e todos esses que a gente tem acompanhado, que outras perdas o Japão tem diante desses acontecimentos? Todas, né? O Japão está perdendo tudo. Parece que se Deus é brasileiro, eu não sei, mas que não é japonês, não é, porque realmente está acontecendo, tudo podia acontecer de catástrofe por lá, né? Eu acho que eles têm, além das perdas, a economia japonesa não estava bem, agora vai piorar muitíssimo. Tem toda a questão das exportações, da relação com o mar, etc. e tal, mas eu acho que tem uma questão da credibilidade do próprio governo japonês e que toca, inclusive, aos defensores, e eu não estou dizendo que eu não seja até um certo ponto, mas eu acho que o assunto tem que ser discutido muito seriamente, da utilização da energia nuclear. De fato, está acontecendo coisas, foi uma catástrofe, continua a catástrofe, a gente não sabe quando é que vai parar, mas não é menos catastrófico o noticiário sobre como é cuidado ou não foi cuidada essa usina. Então, agora quando a gente vê mais esse abalo e esse vazamento de água radioativa no mar, que inclusive é fonte de riqueza para o Japão, a comunidade internacional se sentir ameaçada, cabe usar o direito internacional, neste caso, direito internacional ambiental? Excelente pergunta. Eu não pretendo ter a resposta para ela, mas eu acho que você levanta mais que uma pergunta, você levanta um tema da maior importância. Por quê? Olha, para nós está parecendo muito natural, né, para alguns de nós pelo menos, que haja intervenção na Líbia, no Bahrein, no Egito, na Tunísia, né, que o mundo se mobilize para derrubar os ditadores e tal. Ou seja, o Estado Nacional ali parece que pode ser respeitado. E no caso do Japão, por que não ocorre a ninguém? É muito fácil dizer o seguinte, que caia o Gaddafi, tudo bem. O coitado do povo japonês. Por que não ocorre a ninguém dizer o seguinte, por que não tem que cair o governo japonês depois de uma evidente, escandalosa falta de cuidado com o problema nuclear? Onde os relatórios eram falsificados, ou seja, você tem uma história de desmandos, uma empresa privada com pouca fiscalização, quer dizer, não ocorre a ninguém, e os danos estão se multiplicando, quer dizer, os danos estão aumentando, mas digamos que eles não aumentem, digamos que nós consigamos resolver, o que nos garante que no futuro não possa haver danos maiores? Quer dizer, a energia nuclear é cada vez mais imprevisível, caixa preta, quer dizer, eles têm uma dependência enorme dos frutos do mar, tanto para consumo como para exportação. Aí eles constroem uma usina do lado do mar, tomam todos os cuidados e a usina vaza e começa a contaminar o mar e gera um problema econômico enorme e um problema ambiental enorme. Eu gostaria até que o nosso telespectador acompanhasse esse raciocínio, que seria a mesma coisa que a gente pegasse aqui a Amazônia, que é um patrimônio da humanidade, e começasse a queimar, destruir mais do que já está sendo destruído. A gente estaria exposto também às penalidades, enfim, a um processo internacional. Claro. Sobretudo se o Estado é omisso.
Porque nesse caso é isso, né? Essa usina, para mim a ideia de uma usina nuclear privada, Novaes, é uma ideia de filme de terror. Eu acho que é de uma ideia apavorante. E acho que esse caso precisa, de fato, porque você não dá para cuidar de uma coisa tão séria, tão grave, em cima da ideia do lucro, da diminuição de risco. Não dá para pensar desse jeito. É uma espécie de loucura, né? Isso, Imaginar. porque os cuidados, eu acho que você tem toda a razão em dizer isso, chamar atenção para esse ponto, por quê? Porque é isso que vocês vão explicar melhor isso, quer dizer, porque os cuidados geram custos enormes. É caro cuidar, é caro cuidar. Manter com e se segurança. se é privado e depende do lucro, você começa a diminuir os cuidados para tornar mais rentável o seu negócio. Exato. Mas eu acho que você levantou um ponto sobre a Amazônia que eu acho da maior importância pelo seguinte: você não tem a dúvida que parte da movimentação que houve mais recente do governo brasileiro no que se refere à Amazônia já foi uma resposta a pressões internacionais dessa ordem. Ou seja, começa a se perguntar, e o Al Gore foi muito claro nisso, naquela história sobre o filme documentário dele sobre a questão ambiental. Quer dizer, a Amazônia pertence aos brasileiros até que ponto? Ela pertence a nós até que ponto? Se nós nos mostrarmos inaptos e ineptos para cuidar dela, será que nós temos moral para dizer que ela é nossa? Porque ela é um patrimônio da humanidade. O planeta é um patrimônio da espécie humana. Isso é que importa. Quer dizer, o planeta é o patrimônio. Os estados nacionais estão em questão em todas essas situações. Tá, você tem toda a razão, concordo. Mas eu concordo, etc. e tal, mas eu não chamaria, por exemplo, norte-americanos ou europeus para salvar a Amazônia, porque eles não têm histórico nenhum de salvar as suas próprias florestas. Sim, você não tem a dúvida disso. Concordo. A seguir, a prefeitura é intimada a cobrar dívida milionária de aluguel do Corinthians e mais 8 mortos e dezenas de feridos em engavetamento gigante na Alemanha.